amigos, tudo bom? Bom, você tá aqui pela primeira vez. Vamos aumentar isso aqui porque tá muito baixo. Agora sim. Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal. Vem fazer parte da família Parcialmente Cientista. Come on, come on, come on, come on, baby. Tô com essa música na cabeça que a gente tá ouvindo no carro. Vou dar os recados iniciais que vocês já sabem. Seu embaixador da Centauro, deixa lá treinar. Tem os cupons aqui no desconto de 10% de desconto. Olha que cupom Santista. E é isso. Tô muito feliz. Assim, já são 9 horas da noite, 9h12 agora. Eu acabei de chegar. Na verdade, cheguei tem um tempo que eu moro em São Paulo, como vocês sabem, ou estão sabendo agora. Cheguei e comi que eu estava morrendo de fome. Porque a gente sai aqui, pra eu ir pro jogo, a gente saiu meio de meio, fico com a Anitta. Então a gente sai super cedo pra conseguir chegar a tempo, dá tudo certo. Assisti pelo 1 e 2, normalmente eu via pela PixBet antes, né? Que eu via lá no patrocinador, mas mudamos o patrocinador e não tem mais os benefícios que eu tinha. Então hoje eu fui assistir no 1 e 2 e, cara, assim, surreal, surreal. Eu não tenho o que dizer, assim, se vocês querem ver um vídeo um pouco mais dentro do estádio, pra Globo eu gravei saindo de lá, porque o que acontece? Como eu fui com a Anitta, o pai da Anitta gosta de sair, tipo, bem na horinha, assim, pra conseguir voltar pra São Paulo sem muito trânsito. Então eu gravei só o da Globo mesmo pra não atrapalhar ninguém, que eu estava ali. Quando eu vou com o meu pai, ele fica, tipo, uns 40 minutos ali me esperando. Mas daí, quando eu tava de carona, eu, obviamente, respeitei o pai da Anitta. E eu acho que esse meio tempo, assim, foi muito bom pra conseguir construir um vídeo pra vocês de uma experiência que, assim, esse ano eu não tô indo muito pra Vila, vocês estão percebendo. Eu acho que, também porque o Santos ficou, né, proibido de jogar em casa por muitos jogos, mas porque eu venho com muito medo de assistir o Santos. Já vocês sabem aqui, eu assisto pequenininho, ouço no rádio, eu fico nervosa quando o Santos toma 2 gols de qualquer time, eu paro de assistir, eu tenho medo. Qualquer dia que o Santos vai jogar, eu já tenho insônia, eu já fico com pesadelo. Então, assim, é muito louco como... eu sei que agora não é que simplesmente tudo mudou, a chave mudou e agora vai ser goleada em cima do Palmeiras, mas eu entrei nessa bolha de medo de assistir ao Santos, sabe? E eu sei que eu falo isso porque meu pai já não vê o Santos já tem uns 2, 3 meses, e ele era realmente a pessoa que eu mais assistia, e perder esse laço e de fato ter que assistir, e você, acho que você vai se maltratando, né, assistindo os jogos, ficando tristes. E cara, hoje poder ir, eu fui com a Ani, fui com a Thaís, fui com o pai da Ani, o sobrinho dela, que ele é um menino de, acho que ele deve ter uns 5 anos, e eles estão tentando converter, porque o pai é palmeirense. Então, assim, eles compraram a roupinha dele, compraram a roupa, colocaram o nome, colocaram um número, e eles estavam os 3 vestidos iguais. Então, assim, poder ter essa vibração, poder ver toda essa galera gritando, desde antes, um tempo horrível, horrível. Tava chuva, mas tava calor, mas tava frio com o vento. Então, assim, cabelo, olha isso. Choveu, parou inúmeras vezes. Fiquei de casaco o tempo todo, não tinha um casaco preto, fui com um casaco meio azulado, esverdeado, mas deu sorte. Então talvez eu use meu casaco azulado, esverdeado sempre. Mas que insano, assim, foi insano. Foi insano, o carinho da torcida, o tempo todo, e assim, não foi só o Marcos Leonardo que chamou a torcida, o Basso chamava a torcida, o Dodô chamava a torcida, os jogadores estavam com a gente o tempo todo, sabe? E ainda sabendo de tudo que estava acontecendo, né, granadas e várias outras coisas apreendidas pela PM, assim, como esse jogo poderia ter sido muito pior. Eu espero realmente que eu não veja notícias depois que a torcida se encontraram, porque tava um ambiente muito hostil dentro de campo, né? Vocês viram, qualquer faísca realmente, antes mesmo do Soteldo subir na bola, já se tornava uma confusão, já começava um contra o outro ali, mas a torcida estava do lado dos torcedores, os torcedores estavam com a torcida. O Vasco, de fato, chegou muito com uma soberania de um time que, de fato, tá vindo de melhores jogos do que o Santos, né? Mas o Santos já vem de uma vitória, agora 2 vitórias seguidas, e é um Santos que, assim, o Marcelo Fernandes totalmente aplaudido no começo, todo mundo gritando presuntinho. Ele até respondeu depois pergunta sobre presuntinho, e ele falou que ele entende que é um carinho da torcida, mas que ele tem nome. Então, como, sabe, falando dos jogadores, o João Paulo não foi capitão. Então, quem foi capitão foi o Rincon. Inicialmente achei estranho essa opção, mas parece que foi uma opção não só do Marcelo, como do Galo. E eu acho importante, a gente não tem que ter só um capitão. A gente precisa variar, até porque a hora que o João Paulo
for suspenso, alguma coisa aconteceu, qualquer coisa acontecer com o João Paulo, a gente precisa ter um outro capitão. Inicialmente eu tava meio brigada com o Rincon, porque eu achei ele muito esquentado para um capitão, né? Ali antes, perto do Dodô tomar o cartão, assim, eu achava, pô, o Rincon vai tomar o cartão, ele vai ser expulso, ele é capitão, ele precisa estar mais quieto. Eu acho que ele ainda pode ter uma margem de melhora nisso. Mas foi um jogo importante do João Paulo, quando deu uma das primeiras brigas, que foi até no campo do Vasco, o João Paulo sai do gol, vai até lá, não sei se foi bem na hora do pênalti, na indecisão ali do pênalti do Marcos Leonardo, mas como o João Paulo ainda é muito importante, sempre vai ser. Existem jogadores que são jogadores, existem jogadores que têm personalidade mais forte, por exemplo, na zaga. O Joaquim, eu acho que ele é um bom zagueiro, mas ele é um zagueiro. O João Basso não, ele já é um cara que já tem ele já criou uma conexão com a torcida maior que o próprio Joaquim. Mas isso não quer dizer que ele é melhor ou pior que o Joaquim. Ele é um cara mais explosivo, e o Joaquim não, é um cara mais concentrado. E é bom você ter dois tipos de zagueiro, né? Depois o Messias entra também, e ainda falando de zagueiro, ainda quando como que é o nome dele? Me fugiu o nome agora, é com R, do treinador do Vasco, que ele coloca o Maicon pra jogar e, puta... Eu acho que, não sei se a pessoa não tem essa sensibilidade de saber o que aconteceu, ou meteu um dane-se e falou, todo mundo é grandinho, vamos colocar. Mas, de fato, foi uma tremenda burrice naquela hora, porque o Michael foi super vaiado pela torcida do Santos. E, continuando aí esse Santos sobre as laterais, o Kevinson, eu quis matar o Kevinson naquele momento, mas, ao mesmo tempo, é um Santos que depende de um zagueiro de quê? 18 anos? Então, existe uma culpa do Santos também, dessa decisão ruim dele. E ok, eu entendo que assim, pro Kevinson, naquele momento, naquele lance, se ele dá aquele chutão e bate alguém e entra, ele ia salvar uma partida que, pra ele poderia achar que não tava salva, que não tinha jeito, que tava difícil. Então eu entendo, mas o Kevinson ser o último homem foi uma jogada muito burra do Santos ali. Tomou um gol assim. O gol que o Vasco fez, o que o Vasco fez hoje? O Vasco construiu alguma coisinha com 70 escanteios que ele teve e teve essa jogada. Pouco se foi construído, pouco se foi... O João Paulo não se esforçou no jogo de hoje. E faz tempo que faça um jogo e o João Paulo não tem tanto esforço, ele não faz grandíssimas defesas. Eu tô pensando aqui, mas teve, acho que uma cabeçada, né, no primeiro tempo, que foi bem perto, foi isso. Então, o Kevinson o Marcelo Fernandes mantém o Kevinson, fala, não, fica aí. Até porque, se não é ele, é um Santos que não tem muitos laterais, né? Acho que o João Lucas não tá em boa fase, não sei se não tá em boa fase. O único lateral em boa fase hoje do Santos é o Dodô. E que fez uma baita partida. Diversas bolas que iam pra área do Santos, ele que tirava. Realmente, ele não é esse cara que vai tanto construir como o Kevinson faz, muitas vezes. Kevinson é muito mais ofensivo do que o Dodô. E hoje, de fato, tiveram uma sintonia, eles se complementaram. E falando desse cara mais ofensivo, assim, porra, o João Basso... como várias bolas que vinham pra ele, duas na verdade, mas assim, ele tocava de primeira e metia uma bola lá na frente, principalmente pros pontas, criava jogada, já criava uma conexão com o Soteldo. O cara é muito ligado, assim, realmente o João Basso foi uma boa contratação, assim como o Rincon, assim como o Jean Lucas. Então você tem um time que vai se diferenciando por esses caras que estão chegando. No meio de campo eu gostei muito da partida do Rincon, gostei da partida do Jean Lucas, tem muita gente criticando, mas eu gostei. Eu achei que ele não foi a melhor partida dele, mas ele é muito diferenciado. O drible dele, a calma dele, é outro nível de jogador. O Lucas Lima, pra mim, super apagado, não fez nada e de fato foi expulso ainda. Não viu o furdúncio lá, entendeu? Então eu não sei se naquele momento o Lucas Lima fez ou não alguma coisa. Então eu não vou opinar porque eu não vi. Mas lá na frente, uma baita partida do Marcos Leonardo. Ele é muito decisivo, ele é muito bom, ele é muito Santos. Marcos Leonardo é Santos, ele é alma pura, ele é paixão. Isso que acho que é maravilhoso. É incrível ver Marcos Leonardo jogar. É um cara que poderia estar na Europa, mas ele tá aqui e ele tá insatisfeito de estar aqui no sentido assim, calma, da palavra, da insatisfação de querer mais. Ele quer mais. E ele vai ter mais, porque ele é muito bom. O Soteldo é incrível. Quando ele pisou na bola, eu achei, tipo... Agora, neste momento, 4 horas depois, eu fico tranquila. Mas na hora eu queria matar ele. Porque assim, a gente sabe que 3-1 pro Santos, que era placar naquele momento, é um placar bem maleável, né? O Santos abriu 2-0 com o Botafogo e dos 38 a 42 conseguiu deixar um empate. Então, assim,
Nada estava fechado naquele momento, mas o Soteldo, ele muda a partida. O Soteldo é incrível, o Soteldo, é o que eu falo. A gente tem poucos jogadores hoje no Santos que conseguem individualmente mudar a partida, o Soteldo é um deles. É o jogador mais habilidoso do Santos, ponto final. Marcos Leonardo pode ser mais decisivo, mas o Soteldo é o jogador mais habilidoso do Santos. Fechou. Do outro lado, o Lucas Braga, que eu acho que é um cara que destoa. Mas o Mendonça também destoa. A gente já tentou com o Patati, também destoa. O Santos hoje chegou agora, né? Esqueci o nome dele. É o Maxi, que é o atacante que chegou. O Santos precisa reforçar esse ponta. O Santos tá aí com um monte de centroavante, mas pouquíssimos pontas pra de fato você melhorar. Você tem um nível de um Soteldo de um lado e um nível muito abaixo do outro lado. E é o Santos que vai sofrer com isso, porque não tem Soteldo, não tem Lucas Lima e não tem o Rodrigo Fernandes, que conseguiu ser expulso mesmo sem estar na partida. Mas de forma geral, assim, eu tô muito feliz. Obviamente, eu tô muito animada, eu tô muito Santos, eu tô muito tudo, assim. Eu acho que foi muito importante esse jogo pra mim. Foi importante porque eu tenho um propósito de estar lá. Foi importante porque eu fui, não só com meu pai ou com o meu namorado, eu fui de fato com as minhas amigas, sabe? Como é gostoso eu poder contar. Tudo bem, fui com o pai da Anitta também, mas como eu fui com pessoas que eu conheci pelo Santos, que importam pra mim por conta do Santos, e que se não fossem elas hoje eu não teria vivido isso. Então foi uma das minhas melhores experiências desse ano, eu tenho certeza absoluta. E é o Santos. Não tem. É assim, é mágico. Como é mágico poder ser santista. Isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.